Bom dia, galerinha do 9º ano, Fluminense, Geografia. Vamos aí dar continuidade aos nossos conteúdos do quarto e último bimestre, né, do 9º ano. E a gente entra num conteúdo que fala a respeito da regionalização do espaço mundial, né? Ou seja, nós, durante esses anos do ensino fundamental, a gente vem trabalhando as regionalizações de diversos continentes, né? Trabalhamos o continente americano, o continente europeu, africano, asiática, Oceania, correto? Que inclusive foi a nossa última aula. Então a gente já passou, né, por todos esses continentes e abordamos ali de forma mais interessante, né, as características de cada um deles. No entanto, essas últimas aulas, né, que fazem parte do nosso último nossa última parte aí das aulas de Geografia do 9º ano, né, que na verdade encerra aí o ensino fundamental, a gente vai trabalhar as questões do mundo como um todo, tá? Então hoje a gente vai trabalhar a regionalização do espaço mundial. Nas próximas aulas teremos aulas a respeito, né, dos acontecimentos mais importantes da atualidade, nas questões geopolíticas da atualidade, a globalização, etc. De modo a nós fecharmos aí com chave de ouro os conteúdos do 9º ano, ok, galera? Então, logo de cara, né, a gente tem aqui a divisão, como a gente fala de regionalização, né, a gente fala de divisão desse mundo, né, e principalmente os momentos que ocorreram no passado próximo, né, principalmente a partir do século XX, né, durante muito tempo, o mundo viveu a chamada bipolaridade, né, um mundo bipolar, do qual o capitalismo e o socialismo meio que dividiram aí as atenções no cenário político e econômico mundial. Óbvio que hoje nós vivemos uma outra realidade, tá? Então a gente vai ver as diferentes formas de regionalização do mundo, né, desde o século XX até os dias atuais, tá? E vamos aí tentar de alguma forma entender isso da forma crítica, né, que é o que nos interessa para entendermos o mundo hoje e para um futuro próximo, ok? Então, galera, esse mapa aqui ele divide o mundo em mundo capitalista e mundo socialista, tá? Então fica muito evidente aí para a gente essas áreas de atuação do socialismo durante o século XX e do capitalismo. No entanto, dentro do capitalismo ele coloca algumas regiões, tá, que seriam os principais polos militares, econômicos e políticos, né? Então ele coloca lá os Estados Unidos, coloca como principal polo, né, como polos secundários, ele coloca a Europa, coloca o Japão, ok? E as periferias do capitalismo, né, que a gente entende hoje, né, como países subdesenvolvidos, do qual tu tem ali toda a América Latina, a maior parte do continente africano e asiático, ok? Beleza. Do lado do socialismo, né, a gente vê que o principal polo político-militar era a União Soviética, né, país que hoje já não existe mais. As áreas satélites da União Soviética era ali o leste europeu, tá? E você tinha como um centro secundário no mundo socialista a China, é evidente ali, né? E uma periferia desse mundo socialista, né, Moçambique e Angola, ali no continente africano, ok? Então o mundo era muito dividido, bipolarizado nesse momento. Então tu tinha, né, o oeste, que representava o capitalismo, e o leste, que representava o socialismo. Bom, esse capitalismo, né, aqui um resumo, né, sistema socioeconômico caracterizado pela propriedade privada, que visa o lucro, uma sociedade dividida em classes sociais, né, burguesia e proletariado, seriam os trabalhadores. A função comercial da produção, visando o mercado, né, uma economia de mercado dentro do capitalismo, baseada na lei da oferta e da procura, comércio monetarizado, do qual o dinheiro se torna a base das trocas. E aí você tem as diversas fases do capitalismo, né, na sua história. O capitalismo comercial, né, ali a partir das grandes navegações, o capitalismo industrial, a partir da Revolução Industrial do século XVIII, e o capitalismo financeiro, que a gente está vivendo desde o final do século XIX até os dias atuais. Bom, o socialismo, como é que se configurava esse sistema econômico? Caracterizava-se pelos seguintes princípios: propriedade estatal, né? Tudo fazia parte do Estado,
inexistência de classes sociais, né? A ideia era você acabar com as desigualdades, visa o bem-estar social, economia planificada, partido único, tá? Algumas características aí que muitos entendem como não democráticas, ok? Modo de produção socialista, cada um de acordo com o seu trabalho, planejamento econômico, propriedade estatal, ditadura revolucionária do proletariado e grande burocratização, né, da política. Esse mundo bipolar vigorou, né, desde ali do final da Segunda Guerra Mundial, 1947, até 1989, com a queda do Muro de Berlim e o enfraquecimento do socialismo no leste europeu. Tá? Aqui algumas doutrinas, né, que os Estados Unidos e a União Soviética rivalizavam muito durante a Guerra Fria. Então, a doutrina Truman, né, que tinha como objetivo frear a expansão do socialismo na América Latina, na Ásia, no mundo, né, início então da Guerra Fria a partir da doutrina Truman. E aqui o que caracteriza uma das crises aí do socialismo real na União Soviética foram as reformas, né, do Gorbachev, do último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, que visava ali maior transparência, reestruturação econômica do país, mas que acabou aprofundando a crise que a União Soviética já vivia e acabou se desfragmentando no ano de 1991. Aqui a foto do Gorbachev. 89 também uma imagem marcante aí da queda do Muro de Berlim, na Alemanha, que dividia as duas Alemanhas, né, que acabou resultando na reunificação alemã em 90. Bom, então a divisão do mundo, né, essa regionalização mais comum que se tinha, né, enquanto vigorou o mundo bipolar, era, né, os países de primeiro mundo, os países capitalistas desenvolvidos, os países de segundo mundo, os países socialistas, e os países de terceiro mundo, os países capitalistas subdesenvolvidos, né, que seria a periferia do sistema. Hoje nós temos uma definição onde não existe mais essa divisão leste-oeste, tá, do qual a gente divide o mundo entre países do norte ou países ricos, países do sul ou países pobres, tá, do qual se utiliza muito também a questão do IDH como um definidor, como forma de classificar os países ricos e países pobres atualmente, né? Então você tem essa nova configuração aí, ó, norte-sul. Óbvio que não é numa linha reta, né, bem exata ali, a linha do Equador que corta os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mas geralmente, tá, dessa forma que se divide o mundo desenvolvido e subdesenvolvido. Tá, ali em amarelo, né, os países desenvolvidos do norte, e em verde, que é a maior parte dos países, né, os países subdesenvolvidos do sul. Essa é a regionalização atual, tá, galera? Então aqui características dos países desenvolvidos, seriam os países do norte, né, como se chama hoje depois da Guerra Fria e do mundo bipolar. Uma charge para representar isso, né? Uma comparação entre o norte e o sul. Aqui características dos países do sul ou subdesenvolvidos, né, que infelizmente o Brasil faz parte. Mais uma charge. Aqui um gráfico de IDH, né, que representa aí esse índice de desenvolvimento humano do mundo. Aqui os problemas, né, que se vive nos países do sul. Aqui os 3 centros econômicos do mundo atual, né, os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão. A partir de 90, né, se tem essa nova configuração, uma nova ordem mundial, né, do qual você tem esses grandes centros de poder, né, do qual hoje, obviamente, nós temos um grande destaque aí da China, um grande crescimento da China nessa atual configuração, ok?
Pessoal, na próxima quarta-feira a gente vai ter a nossa aula ao vivo para poder sanar qualquer dúvida, né, que tenha ficado aqui com relação a essa nova regionalização do mundo. A gente vai discutir essas e outras questões. Espero contar com a presença de vocês. Um grande abraço a todos.